E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Universo Filosófico. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jackson Freitas e também sou escritor da obra O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, corre lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, fala diretamente comigo e adquire já o seu exemplar de O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade com a terceira aula sobre o que podemos conhecer. Então, é a terceira e última aula aqui sobre esse tema. E, como subtema, vamos ver a verdade como horizonte e suas teorias. Deixa eu aparecer aqui no slide. Então, vamos dar continuidade e hoje é uma aula mais conclusiva do que tudo que a gente viu no nosso primeiro encontro e no segundo encontro. Vamos fazer primeiro aqui uma recapitulação, né? O que foi que a gente viu? Deixa eu sair aqui do slide. Foi o que a gente viu nos encontros anteriores. Nós analisamos essa obra chamada Relatividade, lá no nosso primeiro encontro. Falamos sobre o ato de conhecer, sobre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, e aí falamos um pouco dessa relação. Também refletimos sobre o conhecimento intuitivo e o conhecimento discursivo. Comparamos os conceitos de verdade, veracidade e realidade e falamos também sobre o dogmatismo do senso comum e filosófico, como também terminamos falando sobre o ceticismo. Pessoal, se você não assistiu às aulas anteriores, né, a gente está por fora de tudo que a gente já refletiu no que eu acabei de falar agora, você vai aqui, vai estar linkado aqui o primeiro encontro e o segundo encontro. Vai lá e você vai revisar tudo isso aqui que eu acabei de falar, sobre essa obra relatividade, o ato de conhecer, o que é conhecimento intuitivo, o que é conhecimento discursivo, qual a diferença entre verdade, veracidade e realidade. Falamos sobre o dogmatismo, né? Há dois dogmatismos aí, do senso comum e o dogmatismo filosófico, como também sobre o ceticismo. Então, vai lá, clica aqui no link, corre lá se você não assistiu ainda, ou se você quiser dar uma revisada, depois volta para esse vídeo aqui para ficar melhor essa conclusão que vamos fazer hoje. Então vamos começar aqui com tópicos, teorias sobre a verdade. Pessoal, e aqui tem algumas perguntas iniciais. Quais são os critérios que nos permitem reconhecer a verdade? Que critérios são esses? Quais são as condições que a verdade exige para ser reconhecida como tal? Podemos afirmar que algo é verdadeiro? Então, são essas indagações que vamos concluir hoje esse tema bastante instigante para a área da filosofia. Primeiro aí, pessoal, é o critério da evidência, que nós já vimos aí nos encontros anteriores. O critério de verdade mais utilizado, mais frequentemente entre os filósofos, é o da evidência. Então, vamos ver que alguns filósofos, alguns pensadores são adeptos dessa teoria e alguns pensadores vão criticar ferozmente, né, esse critério da evidência. Então, a gente pode perceber, pessoal, que esse critério da evidência ele predominou desde Aristóteles, né, o qual vai afirmar que é verdadeiro a proposição que corresponde a um fato da realidade. E isso nós vimos também no encontro anterior. Professor, você está citando Aristóteles, posteriormente também aqui nesse encontro aqui, pessoal, eu vou citar o Nietzsche, o Freud, o Marx, mas não se preocupe que eu vou citar aqui, mas posteriormente vou gravar aulas somente deles para a gente poder aprofundar. Então, do Aristóteles eu vou gravar aulas sobre as quatro causas, sobre o ato, potência, sobre a metafísica. Então, não se preocupe que a gente vai retomar o pensamento do Aristóteles em encontros posteriores, tá bom? Então, desde Aristóteles predominou, né, esse critério aí da evidência, o qual é verdadeiro, a proposição que corresponde ao fato da realidade. E isso, quem não assistiu a aula anterior, ou quem não lembra, vai lá no segundo vídeo desse tema e dá uma revisão lá. Vimos também que o René Descartes também, ele vai ser um filósofo que corresponde ao dogmatismo filosófico, ou seja, aquele que acredita no poder da razão para encontrar um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro. No entanto, como nós vimos também no encontro anterior, o Descartes vai fazer algumas modificações, ou seja, o critério da evidência não é mais em algo exterior, mas da realidade do seu próprio pensamento. Então, com base nessa constatação, ele vai construir todo o seu projeto filosófico. Não se preocupe que também sobre René Descartes nós vamos ter um encontro só do René Descartes para falar e para se aprofundar na sua filosofia aí cartesiana, tá bom? Então, passando aqui adiante.
Vimos também, né, no encontro anterior também, pessoal, David Hume e Kant. E eu estou falando novamente, né, sendo aqui evasivo, sendo redundante. Vamos ter também aulas aqui do Kant e de David Hume. E aqui o David Hume ele vai começar a criticar esse poder da razão, esse dogmatismo filosófico que tem, que aceita, né, que corresponde, que diz, que afirma que a razão consegue captar as coisas em si, que consegue um conhecimento seguro das coisas. Então, o David Hume já vai questionar toda essa afirmação. E o Kant, ao ler David Hume, ele vai dizer que, lendo David Hume, ele despertou do sono dogmático, ou seja, da ilusão do dogmatismo filosófico, né? Com Descartes, né? Desde ali a antiguidade. Então, ele vai dizer que esses filósofos antigos eles estão no sono dogmático, né? E David Hume que o despertou desse sono. Então, mais adiante, na metade do século XIX para o século XX, é que vão surgir diversos filósofos que vão intensificar ainda mais essas críticas ao conceito de verdade, ao conceito de razão, principalmente da representação e da correspondência, o critério da evidência. E entre eles estão aí o Karl Marx, estão Nietzsche e principalmente o Freud, que são conhecidos na história do pensamento filosófico como os mestres da suspeita. Quem fala isso é o francês Ricoeur. Ele vai criar essa expressão, os mestres da suspeita, para designar os pensadores Karl Marx, Nietzsche e Freud. Então, para Ricoeur, eles foram os primeiros pensadores a suspeitar das ilusões da consciência. A gente pode pegar Karl Marx aqui, e lembrando, depois vamos fazer um encontro só sobre Karl Marx. Isso aqui é mais um resumozinho para a gente entender um pouco sobre o tema específico aqui da aula da gente, que é o que podemos conhecer. O que Karl Marx vai criticar? Ele vai denunciar, por exemplo, a razão, a ideologia, né? A razão ao denunciar a ideologia como conhecimento ilusório, que mascara os conflitos sociais e mantém a dominação de uma classe sobre a outra. Então, segundo o Karl Marx, a razão ela cria uma ideologia o qual vai mascarar todos os conflitos sociais existentes sobre uma classe, sobre a outra. E aqui a gente pode se perguntar, pessoal, né? As suas ideologias, o que você acredita, as suas crenças. Sua ideologia, ela te aprisiona ou te liberta? Coloca aqui nos comentários. A tua ideologia, ela te aprisiona ou te liberta? Por quê? Né? Escreve aí se sim ou não e escreve também aí o motivo para a gente compartilhar aqui. Escreve aí. Tua ideologia te aprisiona ou te liberta? Pessoal, outro grande pensador aqui é o Nietzsche. Eu gosto muito do Nietzsche, né? Que é a tela que vocês podem perceber que tem um quadro do Nietzsche aqui, o bigodudo, né? Então, ele vai propor uma genealogia como método de investigação das origens dos valores para descobrir por que os nossos instintos vitais foram degenerados. Ah, com certeza aí é um mundo, né? A filosofia do Nietzsche. Então, tem os conceitos de ilienismo, o super-homem, a vontade de potência, as metamorfoses do espírito, né? Que eu até já gravei algumas aulas aqui, vocês podem ver no canal, já tem 3 aulas falando sobre a metamorfose, as 3 metamorfoses do espírito segundo Nietzsche. E quando ele fala espírito aqui, pessoal, está falando de um processo de consciência humana, não é espírito alma, não, né? Então é o seguinte, então o Nietzsche ele vai criticar também esse poder da razão que é atribuído à racionalidade. Então há também um crítico. Claro, depois, além dos vídeos que já tem aqui no canal sobre o Nietzsche, eu vou também fazer um encontro só sobre as principais ideias nietzschianas. Então não se preocupe que esses filósofos aqui eles vão ter o momento deles aqui no canal. Mais um aqui é o Freud, né? O Freud, pessoal, é o fundador da psicanálise, levantou a hipótese aí do inconsciente, questionando a centralidade da consciência no sujeito e defendendo que os significados ocultos das nossas condutas podem ser interpretados. Aí vem os conceitos de id, de ego, superego. Escreveu a interpretação dos sonhos, o mal-estar da civilização, entre outros tratados aí. E, posteriormente, vamos ver também cada um desses encontros aí, vamos ver essas ideias, que o Freud vai fundamentar toda a sua crítica à racionalidade e também a questão do inconsciente, muito presente na filosofia, no tratado aí do Freud. A verdade como horizonte.
como a gente viu desde os encontros anteriores, desde o nosso primeiro encontro, o que é a verdade, né? Então, o ser humano compreendeu o que é a verdade de diversas maneiras. E o critério da evidência, isso que a gente viu também já vem discutindo desde o primeiro encontro, prevaleceu desde a antiguidade até a Idade Média. Sofreu alterações aí com René Descartes e, posteriormente, com aí as críticas dos mestres da suspeita, com Freud, com Nietzsche e com Karl Marx. E aqui a gente chega à nossa conclusão sobre o nosso tema. Pessoal, aceitar o movimento contínuo entre certeza e incerteza supõe recusar o ceticismo e o dogmatismo radical. Professor, não lembro o que é ceticismo e nem lembro o que é dogmatismo. Vai lá no encontro anterior, nos encontros anteriores, e você vai ver esses dois conceitos lá para poder fazer mais sentido aqui. Então, suportando melhor o espanto, né? A gente vai recusar esse ceticismo, esse dogmatismo radical e vai suportar melhor o espanto, a admiração, a controvérsia. Isso não vai significar, isso não significa que a gente vai renunciar à procura do conhecimento, mas dar espaço à liberdade para o pensamento e principalmente, pessoal, ao diálogo. Então, nas frases aqui do Sportiville, um francês, nascido em 1951, ele vai dizer o seguinte na sua apresentação da filosofia, na sua obra. Ele diz o seguinte: nunca acabaremos de buscar, não porque não conhecemos nada, o que não é muito verossímil, mas porque nunca conhecemos tudo. Mas entre a ignorância absoluta e o saber absoluto, há lugar para o conhecimento e para o progresso dos conhecimentos. Isso também nos faz lembrar, o que ele acabou de citar, Sportiville, sobre uma frase newtoniana, que ele fala o seguinte: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Nunca conheceremos tudo. Então, nos faz lembrar de Newton. Pessoal, o que nós sabemos diante da imensidão do universo é uma gota, se não for menor do que uma gota, né? O universo ele é enorme, os mistérios são imensos. Então, faz pensar que temos muito ainda a aprender. Pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado desses 3 encontros sobre o que podemos aprender. Vamos aprofundar cada pensador que apareceu aí. Vamos ter um encontro do Aristóteles, do Nietzsche, do Freud, do Karl Marx, do René Descartes. Então, não se preocupe que cada pensador que foi citado, David Hume, do Kant, né? Cada pensador que foi citado aí, vamos fazer um encontro só deles para aprofundar mais e mais em suas ideias. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham somado todos esses encontros positivamente nos seus estudos, né? Então, é isso. Bons estudos e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau e até mais.